muito importante essa organização. Agora, eu tenho feito vários encontros no Brasil e falado, para que a gente quer um partido? A Guel estava me perguntando. Eu fui fundador do PT, ainda criança, né, ainda garoto, militando lá nas esquerdas brasileiras. Fui lá um dos fundadores em Lins do PT. Saí do PT em 82, fui para o PDT, fiquei até recentemente. E fui eu que fui levar o Brizola no hospital quando ele morreu. Ele não ouvia ninguém, me ouvia muito. Eu fui no Rio para levar no hospital. Enfim, então, uma pessoa que eu tinha um grande carinho por ele. E aí eu fico perguntando, por que a gente quer um partido? Né? O PT, é bom a gente se comparar um pouco o PT. O PT que falava tanto de trabalhadores, né, do povo brasileiro, defendeu os mais pobres. Aí foi para o governo e a primeira coisa que fez, se juntou com tudo que não presta, se juntou. Né? Essa aí é o diabo lá. Se juntou com tudo que não prestava. E não contente com isso, fez o maior assalto da história do Brasil. Nós só estamos vendo a Petrobras. Só a Petrobras. Em agosto, nós vamos abrir a CPI dos fundos de pensões. Mas não precisa nem esperar. Isto é, de hoje, que saía, de amanhã saiu hoje, já mostra aí um rombo de 100 milhões de reais nos fundos de pensões. Ou seja, então o PT assaltou a República, né? Destruiu uma das principais empresas brasileiras. E aí, eu fico imaginando, nós vamos construir um partido, falando também dos trabalhadores, né, do povo brasileiro, da indústria nacional, né, dos empresários, dos pequenos e médios empresários. E aí, chegar lá na frente, vamos trair de novo? Vamos mudar de opinião só porque mudou de lado? Só porque está no governo? Então, companheiros, recado que eu queria dar para vocês. A gente pensasse assim, a última eleição, a última disputa eleitoral, Dilma e Aécio, que nós aqui acompanhamos, né? Eu acompanhei o Aécio muito de perto, também foi no Brasil inteiro. Será que foi para Dilma? Eu acho que ela pensando hoje assim, ela ganhou com 54 milhões de votos. Não consegue andar na rua hoje, né? Não consegue olhar na cara das pessoas. Para fazer uma reunião tem que tomar cuidado se ninguém vai tacar pedra nela ali ou vai vaiar. Por quê? Porque mentiu, enganou as pessoas. Né? Quando você mente, você não tem coragem mais de olhar na cara das pessoas. Fica trancada lá dentro do palácio, até para andar de bicicleta andando lá dentro. Porque sair na rua, nego taca pedra. Né? Isso é porque mentiu, enganou as pessoas. Se ela tivesse nos dito que a situação do Brasil era essa que está aí, que eles tinham levado a economia do país à situação, provavelmente as pessoas votavam nela, mas votavam consciente de que tinha que fazer um aperto agora. Aí eles fizeram. Né? Mentiu, enganou, levou a economia do país a uma situação desastrosa e agora querem jogar a crise nas costas dos trabalhadores e do empresariado nacional. Ou seja, mandaram para nós lá várias medidas provisórias que dificultam o acesso ao seguro-desemprego. Esse ano, 10 milhões de trabalhadores não vão receber seguro-desemprego. Por quê? Porque terá que pagar a conta do rombo que a Dilma fez. Né? O abono salarial que 22 milhões de brasileiros recebiam, vai receber esse ano como se fosse 13º. E vai receber, isso é até inconstitucional. O nosso partido entrou no Supremo, nós temos um adinho lá, e temos que cobrar o Supremo para votar, porque pagar menos que um salário mínimo é inconstitucional. Nós precisamos garantir que as pessoas recebam o abono de um salário mínimo e não de parcela como se fosse 13º. Né? Estava tirando direito até dos pescadores brasileiros, gente que vive de pegar o peixe para sobreviver. E não contente com isso, agora vai triplicar, quase que triplicar o aumento da folha de pagamento para a empresa. Numa hora que as empresas estão em dificuldade, demitindo. Está lá, nós estamos segurando essa votação no Congresso, porque eles querem passar de 1 para 2,5 para quem pagava 1, e de 2 para 4,5, né, da folha de pagamento das empresas, ou seja, aumentar imposto numa hora que o Brasil já paga 36% de imposto. Enfim, então é um caos. Por isso eu fico imaginando, não dá para a gente mentir para as pessoas. Aqui tem vários candidatos a prefeito, vários candidatos a vereadores. É melhor você perder a eleição do que mentir.
você mente, depois você não tem coragem de andar na rua. Porque o cara vai dizer, você mentiu para mim sobre isso. Então, nós vamos disputar a eleição para vereador, para prefeito, vamos falar a verdade no município, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, mas também não vamos inventar a história que depois não dá para defender. E quando você for eleito, defende o que você falou. O que você defendeu na campanha, você continua defendendo, para ter coerência. As pessoas não aguentam mais essa bandareira que é a política nacional. Ou nós vamos mudar isso, ou nós vamos construir um partido como os que estão aí. Não podemos mais permitir esse tipo de coisa. Para não acontecer isso, né, eu fiquei pensando, como é que a gente faz um partido e garanta que ele não saia das nossas mãos? Da mão das pessoas que querem mudar o Brasil. Se eu pegar aquela mão do Lula, essa, e tirar aquele dedinho dele, e falar, além do Lula, me fala 3 trabalhadores, 3 pessoas do povo que está na direção do PT. Ninguém fala porque não tem. O partido que eles construíram, que diz que era dos trabalhadores, perderam. Está na mão da elite brasileira. Para não acontecer isso, eu fiz uma cláusula, e agora a gente está exigindo até nas comissões provisórias, que estava só para quando virava diretório, que nós queremos os 6 movimentos na direção, mesmo provisória. Porque eu fiquei imaginando que é o único jeito de você não permitir que o nosso partido aconteça o que aconteceu com o PT. Que a gente possa fazer um partido que realmente o povo tenha acesso. Então nós temos lá o movimento da minoria, das mulheres, dos jovens, dos trabalhadores, dos aposentados e dos... Não. Nós criamos agora o dos trabalhadores da agricultura familiar. Né? Ou seja, então se você vai fazer a comissão provisória, são 11. 6 são dos movimentos. Nós temos a maioria. Se os movimentos indicar a maioria, ele terá a maioria no diretório. Ele decide que é o prefeito, decide quem se encarrega. Isso nos dá uma garantia de que no futuro a gente não perca o partido também para a elite brasileira. E daqui a pouco nós vamos começar a crescer, esse povo fica tudo de olho, vai lá e começa a tirar quem trabalhou, quem construiu e vai tomando o partido. Então, pessoal, acho que nós precisamos pensar um pouco nisso, de ter um partido para defender a saúde, a educação, o transporte, defender os trabalhadores, defender a indústria nacional, defender os empregos. Né? Acho que hoje não tem mais ninguém fazendo isso. Esse é um papel que nós, lá no Senado, na Câmara, temos procurado fazer, defender as causas do povo brasileiro intransigentemente. Né? Agora, quando chegar no poder, não pode fazer o que fizeram por aí. Enfim, é um pouco isso, o partido, né? E falei para o Manato aqui que precisa fazer filiação. Tem lugar aí que só tem os 5 lugares. Vamos fazer filiação, senão a gente fica muito pequeno. Vou pedir licença para vocês sentar para falar sobre reforma política, porque tem algumas coisas que a gente tem que ler. Eu vou falar rapidamente, então, depois se tiver alguma pergunta, a gente possa responder. Até porque meu voo é 7 horas. Ó, nós votamos, então, 30 vezes lá, sobre o sistema eleitoral. Então vocês perceberam que não mudou o sistema eleitoral mesmo. Né? O sistema eleitoral nós votamos, só para as pessoas saberem, o tal do distrital misto, do distritão, e tudo foi rejeitado. Então permanece o modelo eleitoral que a gente tem hoje. Financiamento público, nós votamos 4 vezes também. Por quê? Para aprovar qualquer medida, vocês sabem que precisa de 308 votos. Né? Então, aquelas que alcançaram 308 votos foram aprovadas. As que não alcançaram, foi rejeitado. Agora tem o segundo turno na Câmara, precisamos reafirmar aquilo que a gente votou. Depois tem 2 turnos no Senado. Com uma vantagem, se o Senado fizer alguma modificação, volta para a Câmara. E aí a Câmara reafirma se quer as mudanças que o Senado fez, ou se derrota e volta o que a Câmara tinha feito. A tendência, o Manato é mais velho que eu lá, é que a Câmara não aceita quando o Senado faz algum projeto que o Senado modifica. Então, o Senado pode modificar lá, a tendência é manter o que a Câmara quer. Então, o financiamento público foi aprovado, o financiamento, nós votamos 4 vezes, financiamento público,
financiamento público e privado, e venceu então o financiamento privado diretamente para o partido. Não poderá ter financiamento para o candidato. O candidato, quando arrumar alguém que vai fazer uma doação, ele faz para o partido e o partido devolve para ele. Né? É assim que funciona. Por que a gente... Teve muitos companheiros que falaram, não, mas tinha que ter aprovado financiamento público. Esse era um dos problemas que a gente enfrentou. Porque nós aumentamos o fundo partidário 3 vezes, né? Era 300 milhões, passou para 870, não sei o quê. Apanhou, até hoje a gente apanha dos editorialistas de jornais. Então vocês imaginam se nós, que a gente queria fazer a eleição tudo no mesmo dia, né? Acabou não dando certo. Mas vamos supor que tivesse passado todo mundo no mesmo dia e o financiamento fosse público. O Brasil sem educação, né? Sem transporte, sem saúde um caos. E uma eleição dessa, vocês têm ideia de quanto que custa o presidente da República até o vereador embaixo? Posso garantir para vocês que 10 bilhões não daria para fazer essa campanha. E aí nós gastamos 10 bilhões apanhando da imprensa para diabo e sair na rua para pedir voto. E apanhar na rua, né? Então a gente achou por bem não aprovar o financiamento público e aprovar o financiamento privado para os partidos e os partidos que levou para os candidatos. Reeleição, então, passou a ser de 5 anos. Reeleição, acabou a reeleição, né? Como é que será, então? Os candidatos foram eleitos em 2012 e 2000. 2012, então, poderá ser candidato agora. 2014, os governadores poderão ser candidatos em 2018. E a partir daí, então, acabou a reeleição. Não terá mais reeleição. Vamos mandando aqui. Coligações estão mantidas, será um drama também, inclusive para nós, porque muitos dos deputados nossos foram eleitos por coligação, né? Então a gente rejeitou a coligação. Cláusula de barreira. A cláusula de barreira ficou facinho. Um deputado. Então o partido que tiver um deputado tem direito a fundo partidário e terá todas as regalias aí da lei. Eu defendi 2%. A emenda que foi para a votação, que foi derrotada, era minha, de 2%. Como eu vi que tinha um acordo, eu também não fiz esforço nenhum para aprovar a minha, porque para aprovar uma outra questão, nós precisávamos dos votos dos pequenos. Então, nós tivemos que fazer uma concessão ali para não aprovar o 2%. Então, a cláusula de barreira ficou simples, o partido que tiver um deputado está mantida a cláusula de barreira. Duração do mandato de 5 anos, a partir de 2000. Vou até ler aqui. Mandato de 5 anos para todos os cargos, inclusive senador, a partir de 2020. Eleitos em 2016 e em 2018 terão mandatos de 4 anos. Então nós, o próximo mandato nosso, inclusive de vereadores e prefeitos, agora ainda é de 4 anos. A partir então de 2020, todo mundo terá um mandato de 5 anos. Coincidência de eleição, não passou, então vai ter. Aqui tinha uma divisão muito grande na Câmara, então ficou do jeito que é. Então, quando o mandato for de 5 anos, provavelmente a eleição então de prefeitos e vereadores será uma vez de 3 anos, depois de 2 anos, né? Então vai coincidir ali no meio. O que mais? Voto obrigatório. A emenda era minha também, mas não passou. E perdeu feio isso aqui. Acabar com o voto obrigatório. Idade mínima. Aqui a gente conseguiu, acho que 2 coisas importantes para tentar atrair a juventude. Para vereadores e para deputados, poderão ser candidatos agora aos 18 anos, não mais aos 21. E para governador, senador, que era de 30 e 35 anos, passou a ser de 29. Então, com 29 anos, as pessoas poderão ser candidatas a governador. Bem que o cara, para construir uma liderança com 29 anos, ser candidato a governador e ganhar a eleição, tem que ser bom, né? Isso é um gênio.
Mudamos a data da posse. Então, a data da posse, que era dia 1º de janeiro, passou a ser do governador dia 4 e do presidente da República dia 5. Eu queria que fosse em fevereiro, mas não consegui. Nós tivemos uma discussão muito grande sobre cláusula das mulheres, né? de cota das mulheres. Aqui teve uma discussão muito grande, porque eu acho que a proposta que estava sendo defendida, Raquel, era muito difícil de passar, embora teve mais de 290 votos. Porque o que as mulheres defenderam é que a mulher mais votada do partido ocupasse a última vaga. Então vamos supor que uma mulher tivesse 5 mil votos e tivesse alguém que teve 100, mas ele era a última vaga do partido, ele perderia e entraria essa mulher. Isso teve muita discussão, né, e não passou, mas manteve então a regra anterior. Quando você não passa, está valendo a regra anterior, ou seja, nós precisamos então, em todos os municípios, ter uma mulher e 2 homens. Tá? Se você não tiver uma mulher, não tem os 2 homens. Ou seja, essa é a regra que está valendo hoje, então ela continua. Fidelidade partidária, ficou o seguinte, vou até ler. Perderá o mandato aquele que se desligar do partido pelo qual for eleito, exceto para casos de grave discriminação pessoal, mudança substancial ou desvio reiterado do programa praticado pela legenda. Então, fidelidade, é lógico que tudo isso aqui vira questão judicial, o cara sai e vai ter que se explicar lá. Então, fidelidade é isso aí. Projeto de iniciativa popular que precisava de 1%, passou a ser 500 mil. Tá? Caiu para 500 mil. Esse projeto de iniciativa popular que precisava de 1%, dá 1.400.000 assinaturas. Agora você pode fazer um projeto, conseguir 500.000 assinaturas e ele terá prioridade na Câmara. Bom, outra coisa, acho que a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes que a gente votou é que o voto será impresso agora. Existia uma dúvida, e essa dúvida é uma dúvida de todos nós, né? E tinha roubo na urna eletrônica. Né? A urna eletrônica é um programa. Eu sou analfabeto nessa área eletrônica, certo? Informática. Mas qualquer um de nós sabemos que um programa você altera para lá ou para cá. Eu fui, durante um tempo na Câmara, ajudei muito um amigo meu a tentar aprovar a legalização dos bingos. E eu tive em vários países verificando como é que funciona o bingo, né? O bingo ou os cassinos. Então, por exemplo, fui na Argentina. Aquilo é uma máquina. E o cara sabe até que hora que vai ganhar, o próximo que vai ganhar. Né? E quando eu tinha nos bares, como eu sabia como é que funcionava, normalmente tinha ali um cara que cuidava de 1000 máquinas, né? Então, de vez em quando tinha um cara que ganhava. Aquele cara normalmente era do dono da máquina. Porque ele sabia que estava chegando próximo de alguém ganhar, ele colocava um cara dele lá que jogava um pouquinho lá e ganhava. É o chapo. É isso aí. Então, o programa da urna também é assim, é um programa. Né? Eu acho, por exemplo, que era possível você bater, sei lá, 77, e esse 77, e depois de, sei lá, 10 votos, 77, ele virava um outro número. Entendeu? Então, agora ele será impresso. Eu aprovei um projeto essa semana lá de cargos lá para o TSE, mas nós vamos ter que aprovar agora dinheiro para os caras, para eles fazerem, porque a urna vai ter que ter uma outra urna embaixo. O voto vai ser impresso, você vai conferir o voto, a hora que você conferir, você bate e confirma. Aí aquele pedacinho corta e cai numa urna embaixo. Então, os caras vão ter que montar isso para você conferir o teu voto. Você não vai pegar o teu voto na mão, sabe por quê? Porque senão o cara vai lá e fala, me arruma 30 votos, aí vai andar com uns 30 tipzinhos na mão e vai receber. Então, nós não deixamos também que o cara fizesse isso. O presidente da Câmara e do Senado vai ser eleito pela metade do mandato. Hoje é 2 anos, mantido 5, ele vai ser eleito então por 2 anos e meio. Isso também foi mudança constitucional.
Federação partidária não foi aprovada, então não tem federação. O que mais aqui? Perda do mandato de exercício do cargo executivo. Isso aqui também não foi aprovado, que era perder, não tinha muita importância. Bom, teve uma votação interessante, e a gente tem um grupo, né, que a gente participa, como nós fomos o primeiro partido a apoiar o Eduardo Cunha, desde lá a gente mantém um grupo de deputados, né, de líderes que reúne toda semana, ou reúne na casa de um, na casa de outro. A semana passada nós reunimos para definir o final da votação da reforma na casa do Eduardo Cunha. E aí, a primeira proposta que o Eduardo Cunha fez, de um deputado, nós falamos, tem uma proposta interessante, que eu queria que você pensasse, tal, que é de fazer mandato de senador vitalício para ex-presidente da República. Aí o pessoal falou, legal, porque vai votar o Fernando Henrique, o próprio Lula. Eu falei, mas você não esqueça, vai valer para Dilma. Vai que um de nós aqui vira senador, vamos ter que aguentar essa desgraçada até ela morrer, entendeu? Então, nessa hora foi reprovado. E ela foi a votação. Tinha que votar no plenário. Ela foi votada. Sabe quantos votos teve a favor dela? Nenhum. A única votação que foi, perdeu a 0. Foi essa, só por causa da Dilma. Ninguém me ela também, não. Mas fui eu que lembrei lá que valia para ela. Aí o cara falou, teve um que falou, não, vamos fazer uma votação para avaliação até 2006. Quem foi eleito até 2006 tem mandato vitalício. Não, perdeu a 0. Bom, voto em trânsito também foi reprovado. E eu até achava legal isso, mas não teve acordo. Porque o voto em trânsito é você está viajando poder votar, né? Justifica. Eu acho que tem muitos eleitores nossos que estavam viajando, né? Mas ninguém quis votar. Bom, policial e bombeiro. Policial, o pessoal da área da polícia normalmente tem que se afastar e depois ele não volta mais quando ele é eleito. Né? Se ele perder a eleição, ele não consegue mais voltar, tem que se aposentar. Então agora poderá voltar ao cargo que estava antes, tá certo? Inclusive esse tempo passa a valer para todas as condições dele de aposentadoria. Eu sou vereador de Boa, mas eu sou militar. Aí eu tentei mesmo. Vi que o juiz me diplomou, eu fui para a reserva, estou capitão Assunção, cadê? Aqui. Eu também, que eu estava na vitória. Você falou aí agora do voto em trânsito, por exemplo, igual minha cidade pequenininha, lá talvez você perde uma eleição com 3, 4 votos, eu perdi mais de 20 votos por policiais que moram na minha cidade, mas trabalham no batalhão da Cachoeira. Ele vai poder votar para vereador de trânsito? Não passou. Essa votação perdeu também. E foi permitido, então, vou até ler aqui, ó. Permite ao policial ou bombeiro retornar à atividade se não reeleito e garante a contagem de tempo do mandato para efeitos legais, exceto promoção ou merecimento. Promoção por merecimento. Ou seja, então o policial vai voltar, poder voltar, se quiser, ele não foi reeleito para a atividade dele. Resoluções do TSE. O que acontece? O TSE, ele normalmente quando está chegando perto de uma eleição, eles fazem uma legislação enorme e nós temos que cumprir, né? Em seguida, você nem sabe já o que os caras fizeram. Então a gente aprovou que a resolução deles só vai valer 18 anos depois, 18 meses depois. Então não vale para, se o TSE fizer alguma resolução agora, não vale já para a próxima eleição. Então ele vai ter que repensar aí o papel do TSE, porque eles criavam maior dificuldade para todos nós. Então, nós aprovamos uma tese lá de que só vale 18 meses depois da resolução deles. E como é constitucional, ele não pode fazer nada. Bom, o mais importante que a gente conseguiu, acho que foi abrir a janela. Essa janela, então, será aberta assim que for promulgada a PEC. Portanto, vamos pensar aqui, o nosso tem 15 dias de recesso, né? Então nós vamos ter esses 15 dias, não sei se a gente consegue votar o restante da PEC, acho que não, porque agora tem São João, o pessoal do Norte Nordeste vem muito pouco, aí depois da última semana, ou seja, então nós devemos votar a última semana da PEC, o segundo turno da PEC, no começo de agosto, aí vai para o Senado, tem que votar 2 vezes, portanto deve demorar uns 15 dias para votar no Senado.
Então acho que a janela será aberta lá para o dia 1º de setembro. Então nós teríamos um mês, 30 dias para aqueles companheiros que quiserem mudar de partido, poder mudar de partido sem perder o mandato. Prefeito, vereador, vai para todo mundo, né? Vai para todo mundo. Então vocês podem ir atrás aí de vereadores e prefeitos, porque a janela já foi aberta e isso vai ser bom para nós, né? Eu tenho muitos amigos que eu conheci no PT que estão procurando para sair, até porque os vereadores e prefeitos do PT em São Paulo sabem que não se elege mais, nunca mais, pelo PT, né? Então estão saindo. Deixa eu só terminar aqui, aí eu abro para vocês fazerem perguntas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Bom, mais importante, que não é constitucional e que nós estamos reclamando. Então nós acertamos nesse grupo de partidos que eu vou falar para vocês, então, portanto, será aprovado, já foi acertado com esse grupo de partidos que juntos tem 360 deputados, que é o seguinte, aí tem algumas traições, mas a maioria vota conosco. Então nós vamos fazer agora, quando a gente votar o segundo turno que vai para o Senado, nesse intervalo, nós vamos fazer a tal da lei infraconstitucional. Ou seja, aí é lei, então precisa só de maioria simples para poder aprovar. Então nós vamos primeiro mudar o tempo de campanha de 90 dias para 45 dias. Certo? E que a ideia que eu levei para a reunião, a gente fazer as convenções até o dia 31 de julho, registro de candidatura até 10 de agosto, aí demora uns 5 dias para sair o registro, né? Você só pode fazer depois que sai registro, sai conta, o negócio todo. Então aí sobraria uns 45 dias para fazer campanha. Acabar com o cavalete, ninguém aguenta mais carregar candidato com cavalete e fica atrapalhando as pessoas na rua, né? Acabar com placas. Placas de qualquer tamanho? Tem alguns ainda defendendo que podia ser menor, né? A ideia é manter perfureida, adesiva, até um tamanho, tá? E o tempo de rádio e televisão seria de 30 dias. Né? Em vez de não sei quanto for. Fica 30 dias. Hoje é 45, fica 30. Né? Enfim, então, essas mudanças são infraconstitucionais, ou seja, na lei. Na lei você não precisa de 309 votos, 308 votos, precisa de maioria simples. Então isso aqui nós vamos aprovar. Isso passa porque nós definimos. E mais importante, né, tem uma dúvida também, e nós, inclusive, achamos que não dá para ser assim, e tem alguns defendendo o seguinte, que o tempo de televisão e rádio, ele é dividido, não sei se todo mundo aqui sabe, mas ele é dividido 2/3 pela quantidade de deputados do partido, deputado federal do partido. Né? E 1/3 de acordo com as candidaturas. Se você tem 30 minutos, que é hoje, 20 minutos é dividido pela quantidade de deputados federais que o partido tem, e 10 minutos é dividido pela quantidade de candidatos que você tem no município. Ou seja, então você tem 10 candidatos, você teria 1 minuto a mais. Então tem uma ideia lá, que nós estamos pensando, mas eu acho que não é bom para nós também, que diminuiria para 10% apenas e não mais 33%, como é hoje. Esse tempo de 33% hoje por cento que é dividido para os candidatos seria apenas de 10% e não mais de 33%. Mas essa nós temos dúvida ainda e nós vamos discutir para ver se a gente aprova. Mas essas 3 questões que eu falei para vocês serão aprovadas, então, na lei infraconstitucional. Enfim, então, essa é a reforma política que nós fizemos com muito esforço. E aí tinha alguns companheiros que queriam fazer perguntas.